Olá, amados, graça e paz. Estamos aqui começando mais um tempo de plenitude. Prepare seu coração, porque certamente o Senhor vai ministrar. E eu gostaria que você recebesse tudo que o Senhor tem para a sua vida nesse momento. Vamos continuar aqui o nosso tema Desafios da Liderança Cristã. E no dia de hoje gostaria de falar sobre os relacionamentos. Líderes, estamos prontos para o relacionamento? Eu espero que a sua resposta seja sim, ou pelo menos estou me preparando para os relacionamentos. Por que relacionamento é tão importante para nós como líderes e de uma forma geral, como pessoas, como cristãos? Porque a vida consiste em relacionamentos, pois nenhum de nós consegue viver sozinho, não é verdade? Nós não somos uma ilha, nós temos amigos, temos familiares, temos os nossos irmãos na qual nós compartilhamos e estamos juntos, nós temos os nossos membros de célula e de uma forma geral, filhos, esposo e pessoas na qual nos servem e na qual nós servimos. Então o relacionamento faz parte da nossa vida e nós precisamos pensar um pouco sobre esse tema. Algo que eu gostaria de compartilhar com vocês é quem somos determina como vemos os outros. Eu vou repetir porque eu gostaria que isso ficasse muito claro na sua vida, no seu coração. Quem somos ou quem você é determina como você vê as demais pessoas. Quem eu sou determina como eu vejo as demais pessoas. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes, quando eu estava preparando esse tema, Deus ministrou muito no meu coração a respeito disso. Eu nunca tinha parado para pensar. Como eu sou, o que eu sou e como eu me vejo, determina como eu vejo as demais pessoas. Eu vou te dar alguns exemplos durante essa ministração para que você venha entender. A forma que as pessoas veem as outras são um reflexo delas mesmas. Se eu confio em alguém, geralmente eu consigo ver pessoas confiáveis. Se eu sou uma pessoa que não confia em ninguém, geralmente eu olho para o outro e não consigo confiar. Se eu sou crítico, eu vou ver as outras pessoas como críticas. A sua personalidade vem à tona quando você fala das outras pessoas e interage com elas. A sua personalidade faz você olhar as outras pessoas como fosse você mesmo. Eu coloquei um exemplo aqui, isso me fez pensar muito. Um viajante, ele chega numa cidade, numa grande cidade, na qual ele não conhecia, e na porta dessa cidade tinha um velhinho. E ele pergunta para aquele velhinho, como são as pessoas desta cidade? E o velhinho olha para aquele viajante e pergunta para ele, como são as pessoas da sua cidade? Aquele viajante diz para o velhinho, olha, as pessoas na minha cidade são arrogantes, as pessoas na minha cidade são desonestas, são más. E o velhinho olha para ele e fala assim, então, as pessoas desta cidade na qual você vai entrar são da mesma forma. Daí a pouco chega um outro viajante de um outro lugar e faz a mesma pergunta para aquele velhinho na porta da cidade. Como são as pessoas desta cidade? O velhinho pergunta para ele, como são as pessoas da cidade que você vem? E ele responde para o velhinho, não, as pessoas são amáveis, são bondosas, são generosas. E aquele velhinho olha para o viajante e diz, aqui as pessoas são da mesma forma. Uau, nós estamos falando da mesma cidade, do mesmo povo? Sim, mas com duas opiniões, com duas formas de ver diferentes. O primeiro viajante trazia um olhar e o segundo viajante um segundo olhar. Então, muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós olhamos para as pessoas da mesma forma da qual nós olhamos para nós, aquilo que nós trazemos no nosso coração, na nossa mente e aquilo que nós muitas vezes pensamos de nós mesmos. Eu gostaria que você, como líder, você que trabalha com pessoas, você que está envolvido com pessoas, não somente líder, né? Todos nós, o ser humano está envolvido com outras pessoas. Como você tem olhado para as pessoas? Como você julga as outras pessoas? Ou, facilitando, como você vê as demais pessoas? Se você parar para pensar e analisar,
você pode estar fazendo um reflexo de você mesmo. Isso é muito preocupante e eu gostaria que você analisasse essa questão. Um segundo ponto sobre relacionamento. Eu e o próximo, aqueles que o Senhor me deu ou ainda vai me dar. Eu estou falando agora como cristãos. A base para os nossos relacionamentos enquanto filhos de Deus é o respeito. O respeito, ele se baseia no valor. E o valor para o cristão e para aquelas pessoas que não conhecem Jesus, né, da qual nós muitas vezes falamos pessoas do mundo, eles são totalmente diferentes. O mundo vê as pessoas pelo que eles têm, pela posição que ocupam, pelo dinheiro, pelo carro, pela casa. E nós cristãos? Nós também fazemos isso? O Senhor diz para nós que não é assim. A nossa mentalidade cristã precisa ver o outro de uma outra forma. Não é a posição, não é o dinheiro que tem ou não é o carro que tem ou não tem. Nós vemos as pessoas pelo que elas são. O Senhor Jesus, ele sempre olhou as pessoas pelo que elas eram. E nós fazemos o mesmo? Se não fazemos, precisamos repensar o nosso conceito. Eu vou orar por aquela pessoa porque ele tem dinheiro. Ou, muitas vezes é ao contrário, não vou orar porque ele tem dinheiro. Eu vou conversar com aquela pessoa na minha célula porque ele é pobre ou porque ele é rico. Nós damos esse valor às pessoas. E o Senhor diz para nós, ei, vocês estão errados. Vocês precisam olhar as pessoas, porque eu estou mandando até vocês, porque elas estão necessitadas. Elas precisam de vocês, porque vocês têm aquilo que elas ainda não possuem. Então, quando alguém chegar até você, olhe para elas. Atenda essas pessoas com o valor que o Senhor Jesus está dando para elas. E eu quero te dizer algo, como igreja e célula que nós somos. Você que é um líder de célula e está me assistindo, você precisa atender as pessoas que Deus tem mandado até você. Nós enfrentamos um grande problema aqui na nossa igreja, que muitas vezes Deus manda pessoas até você e você terceiriza o atendimento, não se achando capaz. Eu quero te dizer, as pessoas que Deus mandar até você, os problemas dessas pessoas, Deus está capacitando você para atender. Muitas vezes nós queremos que o pastor fulano, nós queremos que o irmão atenda essas pessoas, ore por essas pessoas, veja o problema dessas pessoas. E Deus está dizendo, ei, é com você. Estou enviando a você porque você é capaz, eu já te capacitei para atender essa pessoa, para orar por essa pessoa. Existem alguns casos, alguns poucos casos, que você pode pedir ajuda porque você não tem experiência suficiente, porque você ainda não consegue atender casos extremos, mas são alguns. A maioria dos casos você tem que parar de terceirizar. Atenda, ajude, ore, ouça essas pessoas, em nome de Jesus. Essa é a base da Igreja em Célula. Nós já aprendemos sobre isso, nós já falamos várias vezes sobre isso. Porque a graça do Senhor não foi derramada sobre o pastor tal, sobre o líder tal. A graça do Senhor foi derramada sobre a igreja e nós estamos capacitados para fazer isso. Se você não reage dessa forma, você impede a igreja de crescer. Quando nós queremos que somente uma pessoa atenda muitas outras, o que acontece? A igreja não cresce. Porque uma pessoa não tem condições de atender 400, 500, 600 pessoas. Pense sobre isso. E uma outra questão, em ação, o que estou fazendo e como estou fazendo? Eu gostaria de ler com vocês Colossenses 3,17. Vamos meditar nesse texto, porque esse texto nos revela algo maravilhoso. Diz assim, tudo o que fizer, seja em palavra ou em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Fazer coisas no nome do Senhor, tudo o que você estiver fazendo, orando, jejuando, evangelizando, as suas células, você faz uma social, sabe o que você está fazendo? Você está representando Jesus na terra. Você é um embaixador de Cristo na terra. Quando você estiver lá, é o próprio Cristo.
Irmãos, muitas vezes as pessoas, e você às vezes pode estar pensando, uau, mas eu, sim, você, meu querido líder de célula, você é um pastor ou você é um membro da igreja, o que você estiver fazendo, você está representando Jesus. Isso é maravilhoso, isso não é assustador, né? Muitos podem receber essa palavra como, uau, estou assustado. Não, isso é maravilhoso. O Senhor confia em você para que você o represente na terra. Então, como nós devemos tratar aquelas pessoas da nossa célula? Como o próprio Jesus trataria. Como eu vou atender uma pessoa? Como Jesus atenderia. Como eu vou orar? Como Jesus. E Jesus era o quê? Uma pessoa simples, mas ele não deixava de atender, de fazer, e ele não terceirizava. Ele não mandava para outro, ele mesmo fazia. E eu quero te dizer mais uma vez, você é capaz. E tem mais um versículo, aqui nesse mesmo capítulo de Colossenses 3, o versículo 23. Ele diz assim, ele continua esse mesmo pensamento. Tudo o que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. A gente vê muita interpretação errada desse versículo, mas não é a questão nesse momento. Eu gostaria de pensar com vocês, porque até agora nós falamos no versículo 17 que nós representamos a Jesus. Esse versículo traz algo precioso para o nosso coração. Fazer coisas para o Senhor. O que significa fazer como seu servo. Tratar o próximo, veja que interessante, como se ele fosse Jesus. Você entende isso? Versículo 27, faça todo o coração como para o Senhor. Então, quando você for atender alguém, agora com uma outra forma de pensar, atenda como se você estivesse atendendo o próprio Jesus. Se Jesus bater na tua porta, o que você faria? Se Jesus te pedisse uma oração, o que você faria? É assim que nós precisamos atender as pessoas. Se Jesus te pedisse um conselho, se fosse Jesus batendo ali na sua porta te pedindo um conselho, como você atenderia Jesus? Então esses dois versículos são muito interessantes. O versículo 17 diz que nós representamos Jesus, ou seja, nós somos o próprio Cristo na terra. E o versículo 23 ele diz que as pessoas na qual nós atendemos representam o próprio Jesus. São os pequenos ou os grandes, ricos e pobres, estão representando o próprio Jesus. Como você tem atendido essas pessoas? Eu gostaria que, nesse tempo de plenitude, o Senhor ministrasse mais fortemente no seu coração. Que fosse um tempo realmente precioso para a sua vida. Gostaria de orar com você, te abençoando, em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo cada pessoa que ouve essa mensagem, que ouviu essa mensagem. E peço que o Senhor os capacite para entender que eles, nós, somos representantes do Senhor na terra. E as pessoas na qual o Senhor está mandando até nós também são representantes do Senhor na terra. E que nós possamos fazer da melhor forma, nos capacite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Até a semana que vem. Um abraço.